Está carregando. Bom, boa noite a todos. Chegamos aqui na nossa terceira aula de Geografia do cursinho popular rumo à Universidade da UFOP João Monlevade. Dando continuidade aos nossos trabalhos até agora, vamos falar aí da terceira Revolução Industrial, do mundo pós-Segunda Guerra, contextualizando de que forma se deu as novas organizações de produção, novo modelo de produção, a organização do espaço produtivo e do espaço social, as relações de trabalho, as relações humanas na nossa sociedade. Então, portanto, a gente vai começar com a crise do Fordismo, que tinha sido o modelo de produção da segunda Revolução Industrial, que ganha força principalmente depois da crise de 1929, e como alternativa é o toyotismo, que dá a marca do novo tipo de produção, a nova forma de produzir, a nova forma de organizar, as novas relações de trabalho, o afrouxamento dentro das relações também, isso é bem importante. O papel do Estado, a gente vai ter que falar nele também, então vamos falar do neoliberalismo, de que forma houve as mudanças por parte da intervenção, maior ou menor agora, do Estado na economia, e resultando nisso tudo, uma somatória dessas transformações é a globalização. Bom, então vamos falar no nosso querido Milton Santos, nosso baiano, geógrafo, um dos maiores geógrafos do mundo, que é nosso patrimônio. Então, relembrando o Fordismo, gente, quais que eram as características? A gente pode resumir praticamente o Fordismo na seguinte palavra. Se pudesse dar uma palavra, seria a rigidez, né? Essa rigidez, ela envolve o quê? O trabalho repetitivo, aquele trabalho que é alienado também, né? Porque ele é dividido. Você está ali fazendo apenas uma função, que é apertar um parafuso, para quem viu tempos modernos, enquanto que o outro na série seguinte está batendo com um martelo nesse parafuso, o outro mais na frente está fazendo também apenas aquele movimento repetitivo ali o dia inteiro. O que também não exige uma mão de obra qualificada, porque não é um serviço muito elaborado, não tem a necessidade de estar lidando com uma tecnologia avançada que seja de dificuldade de manuseio, né? Então essa produção em série, ela gera grandes estoques, ela produz muita coisa, então você tem o gasto, o custo, e pensando também na logística espacial, você tem esse custo de estar construindo um estoque, né? Isso é uma das coisas também que com o toyotismo não se tem. O toyotismo ele é todo o contrário do Fordismo, a gente pode falar assim, né? A produção repetitiva, em exagero, em estoque do Fordismo é aquele produto todo igual, só tem um tipo de produto. Como diz a frase do Henry Ford, né, que é o idealizador dessa forma de produzir, que é o dono da Ford, de carro, né? Ele diz: você pode ter o carro da cor que você quiser, conquanto que a cor que você queira seja cinza ou preta. Não lembro agora, mas assim, poder ilustrar como que realmente não se tinha muitas opções, os produtos eram padronizados e uma das características também do produto é a durabilidade. Eles duram bastante, então é aquela televisão antiga da década de 40, 50, aquele rádio que é um trambolho que durou a vida do seu bisavô, do nosso bisavô, do nosso avô inteira, aquela geladeira também que desde que nossa avó casou, que tem lá na casa, e depois quebrou, assim, tem 5, 10 anos que quebrou, esse tipo de coisa. É característica, então, também do Fordismo, né? Como gera grandes estoques,
É produzir bastante e depois vende. Você tem o estoque, depois você vai vender. E isso resulta também, falando em termos de organização do espaço, é uma concentração territorial das indústrias, porque até mesmo porque até a Segunda Guerra, desculpa, gente, até a Segunda Revolução Industrial, que é quando surge ali o petróleo, tem os avanços na eletricidade, né? Outra novidade da Segunda Revolução Industrial é a eletricidade. Então, o transporte e a comunicação, que sempre estão associando, evoluindo em conjunto, elas limita ao território, aquela porção do território aonde tem as matérias-primas necessárias para aquela indústria, entendeu? Então, por isso que é essa concentração, diferente de hoje em dia, que as indústrias estão dispersadas, né? A gente pode falar assim, elas estão espalhadas pelo globo. Gente, dá licença aqui que eu vou aprovar a entrada do Marcos. Tem mais gente também. Então, hoje em dia já é diferente. As indústrias, né, por conta desse avanço, grande avanço na tecnologia, no transporte, elas não estão concentradas em áreas específicas do globo, elas estão dispersas. A produção ela é segmentada, né? É uma característica da produção na terceira revolução industrial e da atualidade de hoje, que veio com as inovações do toyotismo, é a segmentação da produção, que o intuito é justamente reduzir o custo. Então, quando a Nike migra, ou a Apple migra das indústrias dela tira dos Estados Unidos e bota a indústria lá em Bangladesh, na China, Taiwan, Vietnã, Camboja, o que acontece? Você tem a mão de obra mais barata, né? E quando uma empresa transnacional da Austrália compra, ou da China, ou de qualquer lugar do globo, que isso é uma das coisas que são possíveis hoje, que é realidade hoje, compra o minério do Brasil, que é uma exploração de custo mais barato, a empresa reduz os custos da produção dela. Então, como estava dizendo que o toyotismo ele é ao contrário do fordismo, ele é a flexibilização, pode ser resumido a palavra da flexibilização. Então, existe, além da segmentação na produção e a produção que é globalizada, né, em rede, a mão de obra, ela tá novas formas de relação de trabalho, os contratos estão mais existe menos regulamentações naquilo ali, existe mais, como dizem, né, autonomia. A mão de obra também ela precisa ser qualificada, porque, como por conta das inovações tecnológicas, requer uma, uma mão de obra que esteja instruída, né, para poder manusear aquela ferramenta, saber mexer com as novas tecnologias. Então, é marcante também na terceira revolução industrial a automação, que acaba também acarretar em muito desemprego, porque as fábricas hoje em dia elas empregam muito menos do que se empregava antigamente, na época do Fordismo, da segunda revolução industrial, que você tinha uma massa de empregados. Outra característica referente aos produtos é a obsolescência programada, que é o produto com prazo para se estragar, né? Então é um telefone que você compra, um smartphone que foi lançado esse ano, mas que ele não vai durar mais do que 2 anos. E aí a grande diferença do toyotismo para o fordismo é isso também, né? Hoje em dia, o que diferencia um produto, a qualidade dele diz de acordo com, não com a qualidade, na verdade, provavelmente dito, né? Mas a qualidade
o diferencial é a inovação tecnológica, entendeu? Então, o celular ele cai em desuso, você troca não porque ele não funciona mais, às vezes até realmente para de funcionar, mas né, o que se instiga a trocar na sociedade de consumo é trocar porque o que lançou 6 meses depois, 4 meses depois, é de melhor tecnologia, de melhor qualidade, tem uma câmera melhor, tem funções melhores, tem a função que nem parece que serve para um celular, nem parece que é um celular que você está comprando. Mas enfim, outra característica que a gente pode falar é a produção just in time, que não gera estoque, ela vende e depois produz, ao contrário do Fordismo. E uma nova característica que chegou é a personalização e a diversificação, né? No Fordismo, você tinha aquele negócio rígido ali, produzia um monte daquele, era só um sapato preto, todo mundo usava sapato preto. Hoje você tem sapato de todas as cores que você quiser, que você imaginar. Então você pode personalizar ele para você, você pode até colocar o seu nome no sapato, você pode escrever o que você quiser, você pode comprar a cor, você monta e isso encarece também, né? É um recurso que acaba encarecendo e amplia ao mesmo tempo também o mercado. Então, assim, é importante de falar que o Fordismo ele entra em crise, né? Então, a crise é o quê? Você tinha um modo de produção, produzia muita coisa e que essas coisas não estragavam, porque tinham muita durabilidade. Então, o capitalismo ele se adapta, gerando uma nova forma de produção para poder continuar, manter a sobrevida dele. Então, tudo isso aqui é estratégia para baratear a produção e para ampliar o mercado, né? Ter mais gente comprando, mais tipo de gente comprando. E aí, gente, tá conseguindo caminhar, acompanhar? Bem-vindo, Marco, e quem chegou. Se não tiver dúvida, eu vou seguir, tá, gente? Bom, então, a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica informacional. E então nela a gente tem um avanço, desenvolvimento muito grande na tecnologia. Então é na área da robótica, da informática, da comunicação, transporte e também biotecnologia. Não está aqui, mas também é biotecnologia. O transporte e a comunicação elas sempre caminham muito juntas. E das grandes navegações que o transporte e a comunicação vêm encurtando o tamanho do mundo. E aí na globalização a gente vai falar sobre isso. Vem encurtando as distâncias, vem tornando tudo mais dinâmico, mais fluido. E hoje, cada vez mais, essa coisa que até a informação, até o dinheiro, né, o capital, ele é dinâmico e fluido. Temos aí a compressão do espaço-tempo. E cada setor influencia um no outro, né? Então, a eletrônica desenvolve, está relacionada com a robótica, também está relacionada com a informação, a forma como se dá os novos trabalhos que surgem, né, de acordo com esse novo mundo que se organiza. Então, pensando aqui propriamente dito na organização do espaço mundial, a gente tem essa questão da produção que é segmentada em rede. Segmentada e em rede, né? Isso também a gente pode falar nos tecnopolos, que ficam concentrados nos países desenvolvidos. Então, por exemplo, o Vale do Silício, que é o primeiro, está lá nos Estados Unidos, na Califórnia, no estado da Califórnia, enquanto que a produção e a extração
acaba ficando por parte, né, localizada no países subdesenvolvidos. Por quê, né? Como tinha dito, a mão de obra é mais barata, ela é pouco, nada articulada, não está sindicalizada, é uma industrialização que é tardia. Além disso, a, as terras elas são mais baratas, então questão de imposto, consegue bastante também subsídio por, né, acordo com governos, com o Estado que quer trazer a industrialização para esses países que estão atrás, então isso acaba acontecendo de ter os incentivos fiscais e também haver menos regulamentação, tanto trabalhista quanto ambiental. O centro urbano também ser menos saturado é outra questão, acaba que as indústrias optam por estar descentralizando a produção. Outra questão que vem a influenciar na globalização, gente, é a internacionalização do capital, da economia, né? Por conta dessa compressão do espaço-tempo, por conta dessa nova forma de Emílio, produzir, por conta do avanço tecnológico dos transportes, da Emílio, comunicação. Oi, tem gente querendo entrar. oi. Tem gente querendo entrar. Ah, ótimo. Vou... Deve aparecer aqui. A isca. Será que tem mais gente? Não. Bom, vou voltar lá, gente. E outra coisa que se internacionaliza também é a divisão do trabalho, né? O trabalho se fragmenta a um nível mundial, né? Bom, aí o Tecnopolo, acho que é interessante falar do Vale do Silício, possível assim de aparecer em questão, onde estão concentradas as grandes indústrias tecnológicas e de informação, tecnologia, mas também está concentrado, tem essa parceria que é interessante a gente falar, que nós vamos falar mais na frente, é da universidade, né, da pesquisa, com as indústrias. Por isso, seria também chamada de revolução técnico-científica, conta dessa associação diretamente relacionada, né, diretamente ligada à, a ciência e a técnica. Como diz Milton Santos, não há separação entre ciência e técnica. Bom, outra característica do nosso modelo atual de produção, de organização e que chega aí na década de 70 com a terceira revolução industrial, mesmo período, é uma coisa que vai puxando a outra, que vai permitindo também que a outra seja implementada com sucesso, né? É o neoliberalismo, né? A nova neo porque ele é baseado, né, fundamentado no liberalismo. A gente viu lá que foram as revoluções liberais que permitiu o pensamento das mudanças e o pensamento da forma também de trabalho e de organização social que acabou desencadeando na primeira revolução industrial lá na Inglaterra. E agora o neoliberalismo também sofre algumas pequenas mudanças, se adapta um pouco para poder se fundamentar ali. Lembra também que o liberalismo ele teve a crise dele, né, da mentalidade liberal, com a crise de 29. O Estado intervém na economia e com isso quem ganha força é o Fordismo. O Fordismo entra em crise e mais uma vez o capitalismo se reinventando para se perpetuar nas nossas vidas, sempre buscando se manter.
E o que que a gente pode falar aqui? A gente pode tá trazendo principais pontos do neoliberalismo. É o que? É a terceirização dos serviços. Então, né, você diminui a empresa e diminui também, obviamente, o Estado, mas você diminui a empresa não fica mais responsável por fazer todos os setores, né? Ela também ela contrata serviços, então tem empresas que prestam serviço que vão fazer especificamente um tipo de trabalho, o que está atrelado também com a flexibilização da lei trabalhista, tem a reforma trabalhista que foi votada e aprovada aqui no Brasil, nos últimos 2 anos. Essa discussão começou no governo Temer. E também a precarização do trabalho, né? Está diretamente relacionado com a flexibilização. Um exemplo que a gente pode falar é o próprio SUS, que é um serviço público, mas 70% dos funcionários são terceirizados. Então, todo mundo que faz questão de limpeza é terceirizado, limpeza tanto do espaço quanto dos produtos lá, né? De roupa de cama. Então, assim, você tira bastante, né, o poder do Estado, assim, tá gestionando ali, gerindo, mais que seja um negócio público, só 30% de funcionários são do Estado. Então fica meio complicado de estar gestionando. Outra característica que a gente tem que elucidar também é a financiarização do capital, né? Que é essa que nasce ali, já tem a primeira crise, já na crise de 29, que são os papéis especulativos, mas que com o neoliberalismo ele ganha força e é um negócio cada vez mais presente, mais atual. Né? Antigamente, um Estado, um país media as riquezas pelo lastro ouro que ele tinha, pela quantidade de metal, pela quantidade pelas cédulas, né? Pelas notas que ele estava produzindo. Hoje em dia, o dinheiro é só sinais eletrônicos que são emitidos por banco, né? O banco agora está maior do que os próprios estados, então os estados se organizaram também, se organizam, né, de outra forma. Então, por exemplo, a União Europeia, o Mercosul, os blocos econômicos, são instituições supraestatais, né, junção de vários estados para poder tentar resistir a essas mudanças, apesar das mudanças também terem sido aprovadas pelos estados, mas enfim, a gente tem que falar dessa questão. Né? Lembra que eu falei que no Toyotismo você vende e depois você produz? Né? Então, justamente aqui, a produção com a financiarização do capital é ainda maior isso, porque essa produção ela é voltada para a demanda e não também para a quantidade de recursos. Né? Então, assim, há uma maior predação dos recursos minerais, os recursos naturais, que a especulação ali, pessoas que estão aquela coisa de estar em Nova York lá na bolsa de valores, aquela doideira que que a gente já viu em filme, como sei lá, o Lobo de Wall Street, por exemplo, aquele filme. As pessoas estão especulando por cima de papéis falsos, papel né, sem lastro ouro, né? Um outro exemplo também assim bem que mostra como que é uma, um controle total, né, dos recursos e que mostra como que é assim surreal esse mecanismo de financiarizar tudo, né? Assim, até difícil de compreender. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, eu nem acreditei, assim, nem consegui entender, assim, não consegui, na minha cabeça não foi difícil. Mas, por exemplo, grandes corporações, quando falo corporações, são também transnacionais, né? Mesma coisa. Ou multinacionais, conglomerados econômicos, é o mesmo nome. Grandes corporações que é da Europa, Estados Unidos,
que emitem muito gás carbônico na produção, ou seja, então poluem bastante, né, a atmosfera, contribuem em grande quantidade para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global, elas compram um papel dentro desse mercado financeiro relativo ao oxigênio. Assim, como que eles compram oxigênio? Como que faz isso? Pessoas calcularam quanto que um hectare da floresta equatorial, seja a Amazônia, seja outras florestas equatoriais que estão bem preservadas, né, ao redor do mundo. Você tem lá para a Ásia, você tem também floresta do Congo, na África também. Eles calcularam quanto que um hectare produz de oxigênio. E aí eles transformaram isso num papel que é comercializado e especulado. Então tem as empresas, elas compram isso para poder dizer que estão prestando um serviço ambiental e para poder ficar bem na fita, ficar limpa, dizer que investiu tanto em, em restauração do meio ambiente, investiu, provavelmente dito, em emissão de oxigênio para poder compensar os danos dela, mas na verdade ela não fez nada, provavelmente dito, né? Então, assim, a financiarização do capital, ela é isso, ela não é. Você não precisa produzir para você ganhar dinheiro, né? Pessoas ganhando dinheiro sem produzir. Então isso acaba aumentando a desigualdade, porque o 1% rico do planeta que participa desse mercado ganha dinheiro cada vez mais. Na pandemia agora, está ganhando muito dinheiro. Quem é rico, quem é milionário, bilionário, está ganhando cada vez mais dinheiro. Não sei se vocês viram o dono da Amazon que ganhou. Em um dia ele bateu o recorde. Nunca ninguém em 24 horas tinha feito tanto dinheiro. A Amazon é uma dessas corporações, uma das maiores do mundo. Esse é um cara que é um dos mais ricos do mundo que concentra no site ali vários serviços e dentro dessa lógica da financiarização faz dinheiro enquanto, né, pessoas passando fome, pessoas condições precárias de trabalho, todo lugar, não é só terceiro mundo, não é só países subdesenvolvidos, mas nas grandes metrópoles também, nos países primeiro mundo também tem pobreza. E as pessoas aí ganhando, brincando de fazer dinheiro sem sair de casa. E essas transnacionais, elas são corporações, são mega fusões e elas aumentam ainda mais o monopólio, né, se tornam oligopólios ali. Então você tem poucas empresas, né? O que é o oligopólio? São poucos que são responsáveis pelo poder, pela dominação ali econômica e até política, né? Que interfere politicamente. Então a mega fusão, a gente trago para vocês o exemplo da Bayer, da indústria farmacêutica, né? Gigante aí a produção de remédio que se fundiu com a Monsanto, que é a gigante na produção de agrotóxicos. Então, a mesma que produz o veneno que causa doença é a mesma que vai te vender o remédio. Sim, então é um controle político e econômico que vai além do que já se viu. Isso tudo é novidade. Até quando a gente fala em humanidade, hoje em dia, é novidade, né? A gente tem a mania, a humanidade hoje tá perdida, tá desumana, mas assim, nunca teve humanidade, né? A humanidade é uma coisa... É novidade. É novidade. A gente está vendo também a pandemia que está tornando evidente as crises no sistema neoliberal, né? Que é a tese neoliberal? É o Estado não intervir na economia, ficar apenas restrito à educação, saúde, segurança, que seria o básico para todo mundo, e a moradia. Só que... Não, moradia não, gente, desculpa. Falei besteira. Moradia é um direito, mas não seria como algo a que o Estado ficaria responsável. Mas, enfim, né, eu acho que é uma questão que a gente tem que falar também, porque a moradia é um direito, mas por teoria, né, porque ela, na verdade, é um privilégio.
Então, e assim, né? E o Estado que não pode falar que falta dinheiro porque não falta, não investe. A gente vê como que tá precária a situação das escolas públicas aí. O pessoal estava comentando mais cedo antes da aula como que tá, né, a aula à distância, o ensino à distância, também crise no sistema de saúde, que é mais, em mais geral, a crise no sistema neoliberal. Ah, pulei a privatizações, né? Que é justamente essa, você privatizar empresas, então aqui no Brasil e na América Latina. Década de 90 e anos 2000, foi em peso essa política, seria, né, com um discurso de que o Estado estava gastando muito dinheiro e que deveria se adaptar, né, se adequar às novas formas de, à nova tendência, né? Nova tendência global. Então, foi privatizado até mesmo serviços básicos como água, como saneamento básico, energia, aqui no Brasil, energia, telecomunicações foi privatizado. Lembra que a gente falou na última aula, né, da industrialização brasileira? Então, todas aquelas indústrias que foram criadas ou por Vargas ou na época da ditadura aqui, que, né, investiu bastante, né, tinham esse caráter nacionalista, então de injetar bastante dinheiro do Estado e é, foi responsável pelo processo, né, pelo desenvolvimento da industrialização do Brasil com as com as indústrias nacionais de infraestrutura, os avanços na indústria da telecomunicação, petróleo, a Vale do Rio Doce, tudo isso acaba sendo privatizado nos anos 90. Esses aqui são alguns conglomerados, as corporações. O que é a corporação? Né? São várias empresas. A corporação, por exemplo, a Nestlé, ela tem vários grupos. Cada grupo Cada um desses vários grupos tem várias empresas, marcas que pertencem a ela. Então, esse é o monopólio que a gente fala. Você deixa de comprar um chocolate que é vendido ali, você compra um outro chocolate, mas na verdade o dinheiro vai para o mesmo lugar. Para trazer uma contextualização dessa questão da crise neoliberal. Não sei se vocês estão por dentro, mas da BREC, dos EPs, né? Pessoal aí que está em situação de vulnerabilidade e na linha de frente, porque não parou de trabalhar em nenhum momento e que está nessa condição por conta da precarização do trabalho, né? Por conta de todas as crises, desemprego que vem aumentando cada vez mais, a economia está estagnada, então é cada vez maior o número de pessoas que submetem a esse emprego que não tem nada, né? Não tem nenhum auxílio assim dos aplicativos. O aplicativo só faz a plataforma e você ainda é taxado, né? Te chamam de empreendedor. Algum comentário, gente? Está dando para acompanhar? Tá sim, amigo. Eu tinha uma pergunta. Você comentou que acha que moradia não é uma questão de direito. Você acha que não necessariamente isso deveria ficar na mão do Estado. Mas, então, tipo, você acha que a questão, por exemplo, de reforma agrária popular ou revolução agrária e ocupação de moradias não estatais, né? Moradias em desuso, você acha que isso o Estado não Uhum. deveria intervir? Então, é uma dúvida mesmo, não é uma provocação, não, tá, amigo? Não, Pela sua área. sim, sim. Não, eu me expressei mal. O que acontece? É, quando. O que eu quis dizer é o seguinte: é que eu tinha falado errado e fiz confusão. Quando surge o neoliberalismo aqui na América, aqui no Brasil, a gente pode falar esse contexto geral América Latina, o discurso não incluía a moradia, Uhum. entendeu? Falava que era esse. O Estado vai ficar responsável pela segurança, educação e saúde.
Ah, entendeu? Não, entendi. não fala que vai ficar responsável pela moradia. É, mas acaba que Agora, respinga é o que uma eu coisa falei, na né? outra, A né, pô? moradia é um direito que está na. Sim, pois é, a segurança está relacionada também com a moradia, né? E a saúde também. São. E a saúde, com certeza. E que todas essas são estão na Constituição de 1988. Então você tem a Revolução Constituinte, não, desculpa. A Revolução Cidadã, né? Assim, a conquista foi todo um processo no período de redemocratização depois da ditadura, foi construída de forma coletiva, pensada, né, no cidadão da forma mais inclusiva. Então você tem uma série de direitos que são inclusos nela, mas que na verdade não se concretizam, né? E aí, e a verdade é essa. E logo depois, com o governo do Collor, 90, 91, ele é eleito em 89, né? Que é a primeira eleição depois da ditadura. Eleição com voto. Já começa o pacote de privatização e com o FHC fica ainda mais intenso. E assim, no discurso dele, nas propagandas, tem até um documentário que eu vou passar para vocês, vou indicar no final que da aula tá o link, não incluía, né? Não faz parte da pauta do governo deles a moradia. Mas assim, a moradia está lá, é um direito, está na Revolução, na Constituição Cidadã. Só que na verdade o que a gente tem hoje é que ela é um privilégio, né? Não é um direito. Assim, isso é a problematização. A questão da terra também, que é um direito, o acesso à terra, o direito de ir e vir. Então, junho de 2013, o movimento do Passe Livre reivindicando tarifa zero, quando que, né, justamente o direito de ir e vir está na Constituição, é um direito também universal, e o transporte público não é público, né, você paga. Então, assim, são contradições. E os movimentos sociais, eu acredito que é quem, quem merece, assim, nossa atenção, né, na minha opinião, isso, nosso engajamento nesse sentido de que tem cabimento, estão corretos e mais assim do que a participação na política, assim, na minha opinião, propriamente dito. Acho que é muito complicado. Mas isso é assim, acho que é assunto também, essa coisa a gente pode trocar ideias assim, em outro momento. Eu vou só seguir aqui que faltam 10 minutos. Eu já tô terminando já, tá, gente? Se não tiver mais questão, eu continuo. A Renata fez uma pergunta, Emílio. Tem jeito de você ler para mim? Por favor? Claro. Você poderia falar um pouco sobre a produção segmentada rede atual? Sim, sim. Antigamente, né, quando era inviável essa questão dos meios de transporte a esse nível, né, transporte aéreo, transporte marítimo, né, naval, que está cada vez mais rápido e mais dinâmico, assim também como não só isso que é material, mas os transportes de coisas que são imateriais, como a informação, o capital. Antes da terceira revolução industrial, estava concentrada, né? Então, você tinha um polo industrial, por exemplo, em Londres, ali nas indústrias. A Alemanha também, que entrou na corrida da industrialização na segunda revolução industrial, com neocolonialismo, aquela partilha da África, né? Vocês lembram? Então, ela está concentrada, as indústrias. Elas pertencem a um território, ocupam áreas muito grandes, porque as máquinas são grandes, tem muitos trabalhadores. E hoje em dia a produção segmentada é isso. Você tem, por exemplo, tem determinados produtos, quanto maior for as exigências, o rigor tecnológico, né, a elaboração desse produto, quanto mais ele for complexo, a produção dele, por mais segmentada é a produção. Então, assim, que acontece muito isso. Você tem um carro que é montado no Brasil, tem a montadora aqui no Brasil. Só que você tem uma peça que vem do México, tem
um outro tipo de peça, determinada parte do automóvel, ela vem da Índia, ela vem da Camboja, uma outra vem, não sei, da Líbia, entendeu? É essa integração, essa conexão a nível planetário. Daí a globalização, né? É uma novidade que só é permitida devido a essa internacionalização dos processos, da economia, os avanços na rede de transporte e os avanços na rede de comunicação, permitidos justamente por conta do avanço da ciência, né? Então, por isso que é uma revolução técnico-científica. Porque imediatamente, quando a universidade, que é quem faz a pesquisa, quem desenvolve a ciência, ela desenvolve, na verdade, né? Passa a ter essa conexão, que é caráter do meio técnico, científico, informacional, como fala Milton Santos. As universidades elas passam a investir em ciência voltada para o desenvolvimento das indústrias. A ciência ela fica, muitas, ainda mais nos Estados Unidos, que tem isso, nos países da Europa. As universidades elas são financiadas, muitos projetos que são financiados por corporações, por empresas, né, por transnacionais, assim. Então, justamente, né, aliado a toda essa mentalidade do neoliberalismo, então, por exemplo, as universidades lá nos Estados Unidos não são públicas. Você fazer, diferente aqui do Brasil, que você tem um sistema, né, o Enem, o exame que você tem a nível nacional, eu, de Maricá, estou cursando geografia em Viçosa, por conta de ter passado no Enem na universidade lá, inscrito no sistema do SISU, né, e poderia estar em qualquer lugar do Brasil fazendo qualquer curso, contanto que essa universidade, né, pública esteja faça parte do sistema, né, esteja vinculado ao acesso ao ingresso por meio do Enem, ou que seja também uma universidade particular que, né, com o programa do esqueci o nome do programa agora, mas do governo da Dilma, né, que foi implementado, que aí você paga somente depois de formar, você paga a universidade, ingresso por meio do Enem, mas enfim, a universidade 30 mil euros, 30 mil dólares, desculpa, um período, né? Então, assim, essa mentalidade, esse discurso, né, é característico do neoliberalismo a não intervenção. E aí que tá, né? Não intervenção do Estado, mas aí eles disseram que iam intervir, que iam investir, já que o Estado ia desinchar, né, os investimentos na economia, ele ia investir mais em outros setores, como a saúde, como a educação. Mas aí a gente tem aí educação precarizada, sistema de saúde que não comporta, no mundo inteiro, não é só no Brasil, que não comporta. A situação que a gente está vivendo é inédita, é muito grande, é muito grande. Mas a gente tivesse, assim, né, uma participação ativa, um sistema de saúde bom, algo que fosse levado a sério, né, pelo governo, não, não fosse um desacato, as coisas estariam funcionando. Gente, o tempo está acabando, eu vou continuar. Você pegou? Quem tinha feito a pergunta, pegou essa questão da segmentação? Como que é permitido você estar produzindo em um lugar, mas você tem peças, até mesmo trabalhadores que são de outra parte do mundo. Às vezes tem o cara que, ainda mais, né? Hoje a gente está vendo aqui, eu tô na minha cidade, cada um tá na sua cidade, na sua casa, e nós estamos em rede aqui fazendo essa troca permitida por conta da tecnologia. Então isso é globalização, gente. Né, a globalização ela vem aí, a partir da revolução técnico-científica, o neoliberalismo está ligado diretamente a ela, essa questão da internacionalização da economia. Outra coisa importante também que permitiu a globalização é o fim da União Soviética, que é o momento que acaba aquela coisa do mundo bipolar, o mundo rachado entre capitalismo e socialismo. Na época era um capitalismo de bem-estar social, né? E um socialismo autoritário. E que agora, né, depois disso,
Isso aqui, ó, o fim da União Soviética é 1991, 1990. A gente tem a consolidação do sistema capitalista, né? Se consolidando ali como hegemônico. O Milton Santos ele vai falar sobre as 3 faces da globalização. Acho legal trazer essa perspectiva, né? Que seria o mundo como a gente vê, o mundo como ele nos é apresentado. Então é só o que é positivo da globalização, que tem realmente muita coisa positiva, mas ele chama isso de fábula. A segunda face seria o mundo tal como ele realmente é, que é uma coisa perversa, é uma coisa ruim, desumano, injusto. E a terceira é a esperança que nos move, que é uma outra globalização, que seria uma globalização, os povos, né, a partir da, seria as pessoas que são mais vulneráveis nesse sistema, que mais sofrem nesse sistema, se apropriar daquilo que a globalização permite, aquilo que a fábula é contada, poder junto a cooperar, poder construir redes de apoio, apoio mútuo e tornar possível um novo mundo que seja realmente interconectado a nível planetário e que tenha suas justiças, assim, né? Solidariedade, isso é importante falar entre os povos. Aí acabamos, gente. Eu queria só falar aqui, que já entrando já na aula também do professor Marcos, mas em termos de conteúdo, se tiver surgido dúvida, comentário. Marcos, você vai querer. Vamos fazer um intervalo, né? Pessoal, agora é 7h30. Aí também você entra com o seu link para você poder gravar Fazer a aqui, chamada. poder ter a sua autonomia. Ah, a chamada, é verdade. Eu achei muito É, massa que o aqui eu. Emílio Ah, trouxe. Pode falar, amigo, desculpa. não, não, por favor. Fala aí. Eu achei muito massa que o Emílio trouxe a aula sobre globalização hoje, né? Esse processo de, de estabelecimento do capitalismo, né? De formulação desse modo de produção, dessa cara que a nossa sociedade tem. E mais do que isso, esse, essa aceleração que a gente teve em comunicação, em informação, que demos o nome de globalização, né? Porque o tema da nossa aula hoje de sociologia vai ser imperialismo, que está totalmente direcionado e relacionado à questão da globalização e do capitalismo. Globalização, especificamente, então ele já antecipou o tema. A gente pode falar só sobre os aspectos mais sociais, das formulações das sociedades, mais especificamente da sociedade brasileira. E etnocídio, que é uma das consequências principais desse processo todo, né? Que aí é uma consequência de conflitos culturais, porque nem toda a sociedade é globalizada e capitalizada, né? E aí é sobre isso que a gente vai falar, então eu acho que linkou bem, vão ser aulas que vão se dialogar bem, e achei muito massa, inclusive foi por isso que ele me fez o convite, né? Que a gente estava conversando sobre essa temática no privado, e achei muito interessante e já introduziu um monte de discussões, acho que vocês vão gostar. Bom, valeu, Marcos. Obrigado mesmo. É uma satisfação poder estar fazendo essa aula assim, que uma vai se apoiar na outra. E espero que tenha conseguido fazer de forma clara essa introdução ao tema para a aula de vocês ser também satisfatório. Espero que tenha conseguido dar uma contextualizada, né, passar um pouco o que é essa globalização. E aqui eu trouxe também, né, muito a ver com a aula do Marcos. Essa foto aqui, gente, ela é dessa semana, faz 2, 3 dias. São manifestantes na Rua da Bolívia. Então, assim, acho que é bem interessante. Não sei se cairia no Enem
uma questão assim tão atual de agora, mas assim, o processo que está acontecendo lá. Acho que é por isso que é importante vocês estarem inteirados, né? Por dentro do que está acontecendo. É um processo que é bem parecido com o que já aconteceu e que aconteceu, na verdade, o século XX inteiro aqui na América Latina, que é a intervenção dos Estados Unidos na nossa política, na nossa economia e, né, por meio de instrumentos, por meio de colocando ali auto pessoas que se autoproclamam presidente do país, que teve uma eleição. Esse aqui é o Evo Morales, é o presidente da Bolívia que renunciou depois de ter sido alegado de que houve fraude nas eleições outubro, novembro do ano passado, né? Dá para ver aqui, tipicamente, ele é fenotipicamente é de herança de sangue indígena, povos tradicionais, e aqui é toda né, a foto aqui, né, que representa os apoiadores do governo que estão exigindo que haja outras eleições. Né? A gente vai falar com mais detalhe aqui dessa questão. Para terminar só, gente, que eu quero dar um intervalo para vocês, não quero prolongar muito. Essa frase aqui, acho que ela representa a gente, representa nós enquanto povos que estamos na periferia do capital e que sofremos com essa globalização perversa, né, como Milton Santos fala. É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como a minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, 63. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação também. E a gente vai discutir mais aí na aula do Marcos. Leandro, a terceira face, né, da globalização, é isso que você está falando, né? É, né, cara, o Milton Santos, na minha opinião, é um cara muito visionário mesmo, né? Porque, assim, ele morreu, acho que foi em 99 ou 2001. E, né, então, assim, eu até botei no final aqui do slide, tem mais um slide que eu não mostrei, que são as referências. Aí vou estar passando para vocês, vocês vão ver. Tem a entrevista no Roda Viva dele, a entrevista Roda Viva de 97, assim, vale muito a pena ver, porque é muito atual, é muito atual. Que parece que ele tá falando assim, é de agora. E, né, e essa terceira face da globalização seria a outra globalização, a que ele tem esperança, a que ele acredita, a que ele gostaria de ver. Como ele mesmo fala, né, o sábio é o pobre, que o pobre já passou fome, então o pobre conhece a vida de verdade. E então a terceira fase seria o pobre, seria as massas, né, os 70%, 80% da população mundial. No Brasil a gente pode falar 80% que é marginalizada, né, que trabalha em situações precárias. Seria essas pessoas, né, nós, as classes, professor, classe operária, se articulando, se cooperando, criando um apoio mútuo ali. E usando o que a globalização enquanto fábula permite, né? O que é a globalização enquanto fábula? É a globalização, é tudo aquilo que nos é contado, né? A globalização é maravilhosa porque ela permite que você converse com a pessoa do outro lado do mundo, isso e aquilo, sabe? É contado um monte de coisa. A globalização foi um tanto que imposta, né? A gente não, a nossa parcela assim de participação é mais
tinha tocado nessa história toda, né? O Marcos vai falar mais disso. E, né, as novas tecnologias, elas permitem muitas coisas, né? Permitem... Não sei se está sendo claro, se eu estou sendo repetitivo. Tá dando para entender, Leandro? Ah, tá sim, eu tava esperando. Ah, não, que bom, cara. Espero que você tenha tido realmente entendido. Então seria assim, né? O pessoal se articulando, poder criar, se apropriar do que é permitido, a globalização e poder, junta, criar um mundo que seja mais justo, sim. Tem um documentáriozinho que eu até mandei lá no grupo que é um documentário do Milton Santos, também bem legal, vale bastante a pena. Fala sobre as privatizações que teve aí na América Latina, que foi privatizada a água, privatizada porção de coisa no início do ano 2000. André, eu agradeço, cara. Pô, valeu até, gente. Eu vou estar participando também da aula do Marcos. Vou ter meu intervalozinho agora e vou chegar lá para poder somar na discussão, tá bom, gente? Obrigado aí mesmo, valeu pela participação, pela integração. Renata, valeu. Um beijo.